Bom dia, pessoal, tudo bom? Então, hoje, dando sequência ao conteúdo da disciplina, né? Hoje é uma aula de reposição, então eu tentei fazer com que ela não fosse muito extensa, para que vocês realmente assistam ela, né? Acompanhem ela, né? Que é para que ela não fique muito longa e cansativa. Mas ela é muito importante porque ela vai tratar da definição e dos critérios da classificação das hortaliças, né? Então, dessa forma que a gente vai ver existe uma classificação técnica, que é a que a gente vai estar utilizando, que nós vamos estar utilizando durante a disciplina, né? E vamos ver também que na olericultura, né, as hortaliças elas são chamadas de forma errada pela maior parte das pessoas. Mas, né, vocês, como técnicos, têm que usarem o nome correto de hortaliças para designar as plantas, não para chamar as plantas que são cultivadas na olericultura, certo? Então, definições de olericultura e hortaliças. O termo olericultura ele vem do latim, né? Oleris, que significa hortaliças, e mais colere, que significa cultivar. Então, é definido precisamente como ramo da horticultura que abrange o estudo da produção de culturas oleráceas, que no caso é a hortaliça. Lembra que nós vimos na aula de ontem, de quinta-feira, que a horticultura, o pessoal acha que horticultura é igual o que cultiva hortaliças, mas não é. A horticultura também tem o cultivo de plantas frutíferas, tem o cultivo de plantas ornamentais, de fruticultura, né? Então ela engloba diversas áreas a horticultura. Já a olericultura, aí sim que é o cultivo de hortaliças, como tomate, a cebola, o alface, dentre outras espécies que a gente vai estar definindo, discutindo na disciplina, certo? Então, é muito importante saber a diferença de horticultura e olericultura. A olericultura está dentro da horticultura, é uma área da horticultura. Seguindo, então, o que são as hortaliças? Elas se referem a um grupo de plantas que apresentam, na sua maioria, as seguintes características. Na maioria, porque é um grupo muito amplo. Depois a gente vai ver que tem umas que são raízes que a gente consome, outras são tubérculos, caules, né? Mas na maioria elas têm uma consistência não lenhosa, ou seja, ela é mais herbácea de maneira geral, embora tenha outras que tenham uma consistência mais lenhosa, né? Sobretudo as folhosas, que a gente vai ver como alface, ela tem uma consistência bastante tenra. O ciclo de vida é curto, né? Então fica ali entre 2, 3 meses, né? No caso das algumas até menos. Hoje em dia, não sei se vocês já ouviram falar dos microgreens. São plantas, a gente pode ter microgreens de beterraba, de diversas hortaliças que a gente planta e consome elas é menor do que um broto. No máximo 10 dias nela, recém germinou e já são consumidas. Esses são os famosos microgreens ou microverdes, né? Então, um ciclo de vida muito curto ainda. E isso é dos microgreens de consumir esses quase como brotos, assim, tá cada vez aumentando esse consumo, né? Tá ficando bem na moda, podemos dizer. Exigências e tratos culturais intensivos, né? Então isso também foi visto na última aula, na aula de quinta-feira, que a olericultura é uma atividade que demanda o uso intensivo da terra, né? Pode ser cultivar diversos ciclos de cultura no mesmo espaço, no mesmo lugar. Também, né? Se usa bastante a mecanização, tratos culturais são bastante intensivos. Então, essa é outra característica da olericultura e do cultivo de hortaliças. E também, de maneira geral, são cultivos em áreas menores em comparadas às lavouras de soja, de milho, por exemplo. Mas isso também não significa muita coisa. Como a gente viu na aula anterior, vocês viram que também existiam aquelas grandes plantações lá em São Paulo,
de cenoura, de tomateiro para a indústria, que também eram vários hectares. Mas, de maneira geral, as hortas ali, né, são bastante menores do que 1 hectare, por exemplo. Né? E um dos danos, né, nós temos que saber esses termos. O pior dano que você pode fazer à olericultura é definir o seu objetivo de forma errônea e confusa. Então, o dicionário Aurélio, o que ele diz? Que a olericultura é definida como o cultivo de legumes, né? A gente sabe que legume, na verdade, não é isso aqui. Legume é aquilo que é originário das plantas leguminosas, que é a soja, o feijão, dentre outras, que pode se citar, é uma leguminosa que a gente chama de vagem. A vagem da soja é o legume. Aquilo ali é um legume. Um tomate, uma cebola, uma alface não é legume, é hortaliça, o nome correto que tem que ser chamado. Mas vocês viram que até no dicionário Aurélio está também definido de forma errada, né? Nesse outro dicionário da língua portuguesa também fala como hortaliça definida como conjunto de plantas leguminosas ou herbáceas. Então também está completamente errado, mesmo no dicionário está errada essa definição, né? Não é leguminosas, né? Não tem nada a ver com legumes. Muitas vezes também o pessoal diz, né? A gente diz comumente, estou aqui fazendo uma sopa de legumes. E tu vai lá ver, só tem cenoura, cebola, batata, né? E não tem nenhum legume, na verdade, porque esses aí são hortaliças. Agora, se for fazer uma sopa de feijão, por exemplo, aí sim, que é uma sopa de legumes. Daí tu tá certo, certo? Mas então não confundir legumes com hortaliças. Isso tem que ficar bem claro entre vocês. Aqui, então, nesse próximo slide, né? Então, aqui, né, no Brasil, então, como eu comentei, né, as hortaliças são denominadas de forma errada de verduras. Verduras, o pessoal também chama isso, né? Mas verdura também não é certo, porque verdura a gente pode considerar só essas que são as folhosas. Mas tem mais dentro da olericultura, não é só cultivo de alface, de plantas folhosas. Também tem os tubérculos, tem também os caules e outras que a gente vai ver na sequência, certo? Então, no lugar de usar uma única palavra, que é o termo certo hortaliça, se utilizam de duas que são incorretas, né? Então, verduras e legumes também não é certo. Não é certo esse nome. O nome certo é hortaliças, certo? Espero que fique claro isso para vocês. Então, isso aqui é um legume, ó, pessoal. Legume aqui, ó, a vagem, o feijão, a soja. Essa estrutura aqui, ó, isso aqui é um legume. Não, a batata não é um legume. A cenoura não é um legume. São hortaliças, certo? Bom, os tipos de exploração, né, da olericultura. Pode ter, então, hoje em dia, como a gente comentou na aula, hoje em dia o pessoal quer ter a sua hortinha dentro de casa, né, nem que seja dentro de vaso, né, ou plantar a sua horta se mora em casa, ou mesmo algum vaso, se mora em apartamento com algumas plantas, né, nem que alguma coisa o pessoal tá se interessando pela essa área do cultivo, né? Então, esta seria a olericultura urbana, que é dentro das cidades. Também eu lembro que foi comentado na última aula, lá de um viaduto que foi desativado em São Paulo, e o pessoal usou aquela área, então, ali onde tinha, que era em São Paulo, para fazer uma horta urbana. Então, ali as pessoas do bairro cultivavam ali e depois conseguiam colher, né, levar para suas casas aqueles produtos, aqueles produtos da horta, certo? E tem também a agricultura que a gente chama periurbana,
que também nós vimos na aula anterior, né? Aqueles cinturões verdes, por exemplo, São Paulo, né? Tem lá, tinha aquela foto lá em Mogi das Cruzes, que era aquelas grandes extensões, né? De diversas, de cenoura, batata, dentre outras, para abastecer o consumidor da grande cidade, do grande centro urbano. Assim como também, não sei se vocês lembram, daquela vista aérea da região de Almeria, na Espanha, que era tudo branco, cheio de, de cultivos protegidos para abastecer toda a Europa. Então, esses são os cinturões verdes. Também nós temos aqui hortas domésticas, né, que tem na casa, que é sobretudo para o autoconsumo da família, né, ela mesma vai consumir. Também tem hortas educativas hoje, cada vez mais, né, nas escolas estão fazendo essas hortas com o objetivo de ensinar os alunos no cultivo de algumas espécies. Né? Também tem para a produção de matéria-prima, né, para processamento agroindustrial. Essa daqui, a mais comum é o tomateiro, né, é o clássico, vocês lembrarem daquela foto que eu mostrei, daquela grande extensão daquele tomate rasteiro, né? Aquilo lá era não, era uma exploração, né? Produção de matéria-prima, o tomateiro, para ir diretamente ali para a indústria para fazer a extrato de tomate, molho de tomate, né? Diversas possibilidades tem. Né? Então, isso daí, processamento agroindustrial para a produção, isso daí é sempre em larga escala. Né? Também posso ter um tipo de negócio que é a produção de mudas, né? De alface, por exemplo, às vezes tem produtores que só produzem muda de alface e depois revende pro, 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 pro cara que vai realmente deixar ela crescer, né? Que vai cultivar até o momento da venda, certo? Depois também tem o cultivo protegido, o cultivo hidropônico, que é o cultivo sem solo, no caso do hidropônico, né? Ou também o cultivo em substrato, que daí também oferece com que essas plantas elas cresçam de maneira mais rápida e de maneira geral tem uma maior qualidade. Então aqui vocês observem, né? Aqui nessas hortas comunitárias, aqui por exemplo, uma grande diversidade, várias espécies sendo cultivadas, as hortas urbanas. E isso é bastante interessante, né? Que o pessoal pode, mesmo morando numa cidade, né, e não tendo uma área de terra, eles podem utilizar esses lotes comunitários, às vezes pode ser da prefeitura, etc., e pode cultivar ali uma parte do alimento que depois vão consumir, certo? Aqui, olha, Cinturão Verde Mogi das Cruzes. Olha só, isso aqui não é uma horta pequena, né? Vocês observam ali quantos pés das mais diversas espécies tem aí, né? Então, isso aí é uma, não de maneira geral, como comentei, se dá em pequena escala, mas nesses cinturões verdes, para abastecer os grandes centros, tem grandes propriedades produtoras de hortaliças, né? Então, não, nem sempre são pequenos produtores, nem sempre é só de mão de obra familiar. Essa daqui, então, é a mesma imagem que eu mostrei na aula de ontem, né? Então, olha, vocês não conseguem nem enxergar onde é que vai a produção de tomate, né? Não dá, de tão grande que é essa exploração comercial. Isso aqui vai tudo para a indústria, né? Então, isso aqui tem um uso intensivo de mão de obra, de máquinas, justamente porque são áreas muito grandes. Produção, essa aqui também falei, né? Produção que eu mostrei para você já de cenoura em larga escala. Então não é só hortas, não é só pequenas áreas. Também acontece em grandes áreas. Olha só batata, produção de batata que vocês não conseguem nem enxergar onde é que termina essa plantação de batata.
Aqui, então, como eu comentei, o cultivo protegido, né? Daí esses aqui, diferente daquele outro tomate, daquela outra produção de tomate que a gente que eu mostrei nas imagens anteriores, aqui esse tomate ele já vai ter um uso mais intensivo, um cuidado maior, frutos maiores, né? A produção ela vai ser mais o produtor vai ter mais cuidado com a qualidade desse fruto, com o tamanho, que ele esteja numa cor adequada, que ele não esteja machucado, que ele não tenha doenças e que é o tomate para mesa. Então, daí, esse aqui é direcionado, que é aquele tomate que nós vamos comprar lá no mercado, na, na, na prateleira. O outro já era para ser consumido, para ser processado, para fazer ketchup, molho de tomate e esses outros subprodutos. Aqui, então, tem que ter o maior cuidado, né, para o consumo in natura, certo? No cultivo protegido, então daí, aqui de maneira geral tem melhor crescimento das plantas, maior crescimento das plantas, menor incidência de doenças, né? Justamente porque tem que ser um produto mais bonito, né? E o que caracteriza uma hortaliça? Então, têm elevado teor de água, a gente já comentou ontem também, elas ficam ali entre 70, 80 a 90% de água, período curto de conservação natural, e isso vale sobretudo para as folhosas. Experimente de deixar uma alface que não seja na geladeira e veja quanto tempo que ela dura, certo? Um ciclo curto, então na mesma área a gente pode plantar, se o clima permitir, pode fazer diversos ciclos da cultura na mesma área, certo? Elas podem ser plantas rasteiras ou arbustos. A gente geralmente planta em alta densidade, né? Então, uma bem do ladinho da outra, não tem um espaçamento elevado, como tem na fruticultura, por exemplo. Geralmente tem um elevado emprego, então eu gasto muito para a implantação dessas culturas, né? Com adubos, com agroquímicos e mecanização. E se eu for fazer no cultivo protegido, em estufa, o gasto vai ser maior ainda, né? E elas, né, têm todo um apelo para o seu consumo pelo elevado teor de vitaminas, minerais. Então, é sempre estimulado o seu consumo por causa dos benefícios que elas trazem para a saúde da gente. Bom, as diferentes classificações. Então, tem essa classificação popular. Não é a classificação que a gente quer usar aqui na disciplina, né? A gente quer usar a classificação técnica. Então, na classificação popular, elas são legumes ou verduras, né? Isso aí a gente sabe que é errado, né? O termo certo não é legumes e nem verdura, certo? E temperos e condimentos também falam, né? Isso aí vale mais por exemplo, cebola, alho. O pessoal chama mais de temperos e condimentos. Salsa também, né? Bastante comum. Né? Então, classificação técnica. Essa daqui é a que a gente quer trabalhar na disciplina, que a gente vai utilizar. Então, essa que é a para a gente. Nós temos quais? As hortaliças fruto, porque essa, então, a gente utiliza o fruto verde ou o fruto maduro, todo ou uma parte desse fruto. Então, daí tem a melancia, o pimentão, o quiabo, a ervilha, o tomate mais famoso, berinjela, a abóbora, certo? Então, essas são as hortaliças fruto. As hortaliças herbáceas são aquelas que as partes aproveitáveis situam-se acima do solo, são do terras, né? Então, são mais herbáceas, geralmente de coloração verde, né? E suculentas. As folhas, então, a gente pode utilizar o quê? As folhas, os talos e hastes e flores ou inflorescências. Então, as folhas, alface, o repolho, né? O que o repolho nada mais é do que várias folhas, então, e é aquilo que a gente come, são as folhas, né? O espinafre,
Os talos, temos o aspargo, o aipo, que a gente mais conhece, flores ou inflorescência. Couve-flor, como já diz o nome, couve-flor, o brócolis, a alcachofra, certo? E essas, por último, então, são as hortaliças tuberosas. E essa, então, elas não se desenvolvem acima do solo como as anteriores, mas se não se desenvolve no solo, dentro do solo. Compreende, então, os que são as raízes, certo? Os tubérculos, a batatinha, por exemplo, rizomas, que temos o inhame, né? Isso aqui é importante salientar que o rizoma, ele não é o inhame e o gengibre, são rizomas. Embora eles estejam embaixo do solo, eles não são raízes, mas são caules. Se vocês forem ver, aqui pode estar emitindo raízes aqui, né? Enchendo de raízes. Então, é o caule, na verdade. O rizoma é um tipo de caule diferenciado, não é uma raiz. E esse que é o gengibre, que é a planta que a gente mais conhece. Inhame a gente não é tão conhecido assim, né? Não sei se você conhece. Os bulbos, temos a cebola, o alho, principalmente, e as raízes tuberosas, que daí então, esse aqui é os que a gente mais conhece. E aqui é a cenoura, a beterraba e a batata. Outra classificação que vocês quiserem, né? Não é a técnica, mas é a que o pessoal chama. De acordo, temos também em relação ao clima, temos as de clima quente e as de clima frio, baseado no ciclo de vida. A maioria são anuais, né? A maioria vão ser anuais, mas temos também algumas espécies que são bianuais e outras que são perenes. Ó, então, em relação ao ciclo de vida, temos anuais, temos as abóboras, que são um grande exemplo, né? Mas aí acho que a maioria das hortaliças que nós temos, né? Aqui tem, vocês veem a diversidade de abóboras. Essa daqui, então, não sei se vocês se recordam que eu comentei ontem, da abóbora espaguete ou gília. Né? Gília, não é gila, não vão confundir. Essa daqui tem sido bastante utilizada, né? Para fazer o chamado macarrão, para fazer então um macarrão vegano que chamam que o que acontece quando ela é cozida, a polpa dela vai se separar da casca, então ela fica com os fios. E isso parece muito com o espaguete. Então o pessoal usa isso como se fosse então para ser parecido com uma massa, né? Com macarrão, até a cor amarelada é parecida, né? Então, utilizado então para fazer refogados, para fazer como se fosse uma massa, certo? Então, essa daí tem crescido bastante. Depois tem outras ali, né? A gente vai ter uma aula sobre essas espécies, abobrinha italiana, moranga, abóbora cabotiá. Em relação então às bienais ou bianuais, nós temos a cenoura. A gente colhe ela geralmente porque a gente quer consumir as raízes, então a gente colhe ela no primeiro ano. Mas se deixar essa cenoura crescer lá na horta, por exemplo, no segundo ano, desde que elas tenham baixas temperaturas, de 2 a 5 graus por 6 a 8 semanas, talvez aqui na região de Urupema você consiga isso, né? Vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a floração, a indução floral. Então daí ela vai fazer vai surgir uma haste com flores e a partir daqui que vai se colher as sementes para plantar novas cenouras. Se eu não sou um produtor de sementes, se eu sou só um produtor de sementes de cenoura, se eu sou só produtor da raiz, né, para comercialização, esse segundo ano aqui ele não deixa acontecer. Eu vou colher já quando tiver somente a raiz desenvolvida. Se eu sou produtor de semente, eu vou deixar os 2 anos. Certo? Então, um exemplo de uma cultura de ciclo bienais.
Depois tem outras formas, né, que o slide ficou desconfigurado, né? Mas isso aí também nós vimos já na disciplina ontem, né? Pode ser em conserva, desidratadas, frescas, que é como a gente compra na feira, os congelados, ultracongelados, os minimamente processados, que é aquela que já vem nos potinhos ali prontas para serem consumidas, né? Só tempera, ou aquelas em saquinhos também, que daí já vem em conjunto, pode vir agrião, alface, agrião, alface e rúcula, né? Já vem tudo num saquinho ali. Só chega em casa, bota dentro de um prato, tempera e já está pronto para o consumo, né? Em relação às partes comestíveis também, então temos ali, vocês viram que algumas a gente consome as folhas, os frutos, tubérculos, as inflorescências, como é o caso do brócolis, da couve-flor, certo? Então essa classificação baseada, vocês vejam que a gente está apresentando diversas classificações. A que a gente mais utiliza na disciplina é a técnica. Mas se a gente quiser classificar, por exemplo, por partes comestíveis, é essa classificação que pode utilizar. Então vocês vejam ali, né, a variabilidade, né, como varia em relação, né, aos órgãos comestíveis folha. Por exemplo, olha aqui, temos a alface. Olha, temos a lisa, tem essa crespa, tem a americana, então que daí dá como se fosse parecido quase como uma cabeça de repolho, né? Temos essas aqui então que são totalmente coloridas, essas que são metade coloridas e metade verdes. Então tem uma diversidade de espécies, né? Isso nós comentamos como que na olericultura é assim, né? Caracterizada pela diversidade. O tomate, então, uma hortaliça tipo fruto, né? É um fruto tipo baga, carnosa e tamanho variado, né? Tem o tomatinho cereja, por exemplo, que é pequeno. Tem outros tomates e outras variedades que são quase gigantes, né? Temos também outro exemplo de hortaliça fruto, é o pimentão. E todos eles, né, vocês veem que tem esses orifícios aqui que a gente chama de lóculos. Daí esse aqui, por exemplo, né, ele tem multilocular porque tem pode ser bi ou multilocular, né? Então, isso é quando tem vários desses orifícios aqui, é multilocular. Se tem somente dois, é bilocular, certo? É os lóculos que chamam. As hortaliças, então, né, os bulbos, né, são a cebola e o alho principalmente, né? Então daí, né, aqui nada mais são do que folhas. Elas são folhas diferenciadas, parece estranho, né? Mas são folhas diferenciadas que formam então esse tipo de hortaliça que é o bulbo. Em relação à classificação botânica, né, daí também cada uma tem diversos nomes que vocês podem observar, cenoura, daucus, carota, né? A classificação botânica também não é muito utilizada pela gente aqui na disciplina, que a gente utiliza a classificação técnica. Então, aqui nesse slide, né, vocês veem que não só para alimentação as hortaliças podem ser utilizadas. Sim, o principal objetivo é para alimentação humana. Mas olha aqui, essas alfaces e essas outras espécies olerícolas também podem ser utilizadas hoje em dia para o paisagismo. Então, são extremamente ornamentais, né? São bonitas, substituindo aí as flores, por exemplo, certo? Também temos uma diversidade de repolhos de diferentes cores, alfaces de diferentes cores, consistências. Então é isso aí. As hortaliças são caracterizadas pela sua grande diversidade de espécies e mesmo dentro de uma espécie vai vai haver diferenças também, certo? Então aqui vocês veem também uma plantação que aqui é os tubérculos que a gente vai consumir, né?
não é a parte de cima. Aqui, então, outros os órgãos comestíveis, as folhas, perdão, as flores, como é o caso da couve-flor, do brócolis, também já está tendo aí, né, de outras cores vermelhas, de cores roxas, por exemplo, né, visando ter um produto diferenciado para ofertar para o consumidor e também alguns sendo ornamentais, certo? Então essa era a aula de hoje, eu fiz ela mais enxuta justamente para vocês assistirem. Eu também estou mandando uma atividade para vocês, alguns questionários com 3 perguntinhas bem simples. Vocês, por favor, respondam e me entreguem até a próxima aula. Então era isso aí. Um abraço a todos e bom final de semana.